Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Dessa vez conseguimos de novo, fizemos o convite para o sacerdote desse lar e ele aceitou. Então nós vamos fazer esse vídeo juntos. O comentário hoje, nós vamos falar sobre o apóstolo sobre o apóstolo João, o autor do livro de Apocalipse. E ele foi lançado na ilha de Patmos, né, para poder ele foi preso. Os outros apóstolos já tinham sido mortos, né, por perseguições, que a gente já falou em outro vídeo, e ele foi jogado na ilha de Patmos também para morrer lá numa ilha deserta. E lá nós vamos falar sobre um dos assuntos que tem em Apocalipse, que é sobre as 7 igrejas da Ásia Menor, que foi onde começaram os primeiros cristãos a evangelizar e a igreja crescer. Eu quero pedir para vocês, antes da gente começar a falar sobre isso, que vocês possam aí curtir, vão compartilhar a palavra de Deus, pessoal, porque a palavra de Deus, às vezes a pessoa não lê, não tem tempo, ou não tem esse costume, muita gente nem sabe como fazer para entender. Então, a gente que já está há algum tempo orando, lendo a palavra, a gente só quer ajudar a todas as pessoas, e também essa palavra pode chegar a alguns cristãos que ainda não estão prontos, preparados para evangelizar, e eles também podem sentir esse desejo de fazer isso, né? Então eu espero que vocês ajudem a compartilhar. Vamos combinar assim? Que Deus abençoe por isso. Vamos ao vídeo? Então, o apóstolo João, aquele apóstolo João que estava lá no pé da cruz, quando Jesus estava morrendo, crucificado, ele foi o melhor amigo de Jesus. Se você for ler os evangelhos, você vai notar que ele sempre foi muito amigo de Jesus, né? Porque ele sempre estava ali do lado e ele não fugiu. Na hora que Jesus foi preso, ele acompanhou, ele estava ali no pé da cruz, esperando para ver, né, porque ele acreditava que realmente Jesus ia morrer, mas ia ressuscitar, e ele ficou ali acompanhando. E também por amor, né, pessoal? Porque quando a gente ama, a gente acompanha não só nos bons momentos, mas nos momentos ruins também, a gente está do lado daquela pessoa que a gente ama. E ele foi aquele mesmo apóstolo que Jesus, antes de morrer, falou para ele: essa é sua mãe, mostrando para Maria, e mostrando para ele, disse a Maria: esse é o seu filho. Então, ele ali estava pedindo, né, que João cuidasse de Maria, que ia ficar sozinha, né, porque tudo indica que o esposo já tinha falecido e ela estava sozinha. Então, ali era aquele apóstolo que estava ali, que era o apóstolo que mais amava Jesus, que era o maior amigo de Jesus Cristo. Então, nós vemos aqui que João, ele foi preso e levado para essa ilha deserta, no mar Egeu, onde se encontra hoje a Turquia, só para a gente ter uma ideia de localização onde aconteceu isso. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3 e versículo 11, nós vimos ali que ele teve uma visão com Jesus ali na ilha de Patmos. Jesus apareceu a ele e deu a ele uma missão, e essa missão era para ele anotar. Ele disse assim: escreve tudo que eu vou te mostrar, escreve. E ele escreveu. Ele escreveu, creio que num pergaminho, né, tudo que Jesus Cristo passou de informação para ele. E dentre essas informações de Apocalipse,
que inclusive a maior parte é bem assim difícil de muita pessoa entender, muitas pessoas que não estudaram teologia. Dentre essas informações tem as cartas que ele pediu para João anotar e levar para cada igreja da Ásia Menor, que eram 7 igrejas. Nós vamos falar hoje sobre uma dessas igrejas. E as igrejas que nós vamos falar no decorrer dos vídeos não tinham denominações. Igreja fulana de tal, igreja disso, igreja daquilo. Não. Essas igrejas eram constituídas de cristãos, né, que acreditaram no Evangelho, começaram a pregar e a juntar pessoas para falar do Evangelho. Essas pessoas só eram chamadas de cristãos. Não tinha denominação, ainda não, mas já era a igreja de Cristo. E essas igrejas, elas eram chamadas pelo nome da cidade onde elas estavam. Essas igrejas são grupos que é a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo, ela não é o templo. Na igreja de Cristo, né, elas são as pessoas, os servos de Deus, que obedecem a Deus, que é membro do corpo de Cristo, que é a igreja, a noiva do Cordeiro, como diz na palavra de Deus. Então, as 7 igrejas que Jesus deixou a mensagem para elas estavam em Éfeso, elas estavam em Esmirna, elas estavam em Pérgamo, Tiatira, em Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas eram todas as cidades onde tinha um grupo de cristãos, que eram chamadas igrejas de Éfeso, de Esmirna e etc. Ok? Então, eu vou deixar aqui para você que nesse vídeo a gente vai abordar sobre a igreja que estava em Éfeso. Éfeso. A igreja que estava em Éfeso, tá, gente? E para começar a falar essa parte aí, nós vamos chamar aqui o irmão David para continuar. Olá, pessoal. Estamos de volta aqui nessa parceria para abordarmos esse tema do livro de Apocalipse, onde já foi dito aqui, que vai se referir sobre as 7 igrejas do Apocalipse. E, inicialmente, a primeira igreja que vamos abordar é a igreja que encontrava-se na cidade de Éfeso. Ela localizava-se na região da Turquia, né, que na época era uma província romana controlada pelo Império Romano, naquela época. E nesse capítulo 2 de Apocalipse, no versículo de 1 a 7, relata sobre esses fatos que vamos falar aqui agora. Onde João escreve a primeira carta direcionada ao anjo da igreja. O anjo da igreja, todos sabem, refere-se à pessoa que era responsável por aquela igreja. Era como se fosse o pastor daquela igreja. É aqui mencionada como anjo. E ele fez uma recomendação para ele sobre assuntos que estavam pervertendo o Evangelho de Jesus Cristo naquela época. Então, eles eram a forma, né, como eram chamados os pastores, os líderes, era anjo, nessa mensagem aqui bíblica. E ele disse assim, no primeiro versículo: conheço as tuas obras, versículo do capítulo 2, de 1 ao 7. Conheço as tuas obras, pois o teu trabalho e a tua perseverança disciplinavam os falsos cristãos. Reconhecendo o trabalho do pastor ali e também elogiando acerca da disciplina que ele imprimia à igreja, para que a igreja
não estivesse saindo fora do ensinamento cristão, né, do ensinamento bíblico. Então ele combatia uma seita que se chamava Nicolaítas. E essa seita, ela foi crescendo ali no meio da igreja e trazendo falsos ensinos, falsas doutrinas, que menciona aqui a palavra que referia-se à doutrina de Balaão e Jezabel. Espíritos malignos, né? Os espíritos, exatamente, que atuaram neles, né? que atuaram, porque nessa época eles já não existiam, já tinham morrido, né? Mas o espírito que operava na vida deles permanecia na vida do pessoal, desse grupo de pessoas que criaram essa seita. E por que Nicolaítas? Fomos pesquisar aqui o que quer dizer isso e encontramos um relato, né, que Nicolaíta vem da origem de um diácono que foi eleito naquela igreja, né, e ele se chamava Nicolau. Aí ele passou a criar um grupo de pessoas que o seguiam, baseado nessas heresias que já foi dito aqui, que estavam pervertendo, né, o rumo do Evangelho naquela ocasião. Então essa seita trazia ensinos contrários à palavra, como existe nos dias de hoje, pessoas que querem perverter o Evangelho cristão. Naquela época isso também existia. E então ele ainda disse para o anjo da igreja: contra ti, o que eu tenho contra você? Você deixou de amar a Deus em primeiro lugar. E disse que, mesmo que ele estava sendo um pastor que estava atuando de forma correta, existia esta falha que foi aqui mencionada, porque ele precisava se arrepender e voltar a praticar as primeiras obras, conforme diz aqui nesses versículos que foi citado. E de certa forma foi como se fosse um elogio para ele, né? No início, mas também teve uma advertência, né? Ele precisava se arrepender dos seus pecados e voltar a praticar, que não diz propriamente que tipo de pecado que era, mas pediu que ele voltasse a praticar as primeiras obras, que eram as boas obras que é necessário no desempenho do trabalho cristão, né? No trabalho de apacentar ovelhas na igreja do Senhor. A gente vê, né, que o arrependimento, como hoje volta a frisar, a gente volta a frisar o que está aí, né? Manda arrepender, né? Exatamente. Aí ele menciona que se ele não se arrependesse dessa situação, buscasse novamente andar conforme o ensino, conforme a Escritura nos ensina, ele poderia ser retirado do comando dessa igreja, né? Diz que ele seria, o castiçal seria tomado da mão dele. O castiçal, nesse caso, significa a igreja. E esta foi uma advertência importante, né? Porque às vezes a pessoa ele está acertando por um lado e errando por outro lado. E Deus não aceita as duas coisas. Ou você anda correto, ou você anda errado e deixa, não queira mudar aquilo que foi predito na palavra de Deus. Então ele ouviu isso aí e também teve uma advertência final em que ele disse, em que João escreveu, dizendo assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Espírito Santo, né? O que o Espírito Santo diz à igreja. E disse mais ainda: ao que vencer, alcançará a vida eterna. Então dá a entender aqui, através dessa palavra, que é como se fosse uma competição. Nós teremos que estar sempre lutando
contra o mal, procurando andar corretamente, segundo o ensino da palavra, para não perder a chance de ser considerado filho de Deus e perder o direito de vida eterna. Então, ao que vencer, significa que nem todos vencerão, porque tem pessoas que desistem no meio do caminho, como em qualquer competição, alguns não alcançam o alvo, não recebem a premiação, que é a salvação, segundo a palavra de Deus. Exatamente. E aí a gente tem que meditar bem nessa situação, né? Porque nos dias de hoje, vamos trazer para hoje, né? As igrejas, os templos, muitas vezes estão lotados, né? Principalmente no domingo. E todo mundo está alegre e sente aquela emoção, né? Com o louvor e se alegra e acha maravilhoso estar ali. Só que o que você tem que olhar onde você está congregando ou onde você pretende congregar, que às vezes, né, ainda não foi para uma igreja, ainda está só ouvindo a palavra, mas ainda não procurou uma igreja. Qualquer denominação que seja, ela tem que estar enquadrada, né, dentro da Bíblia. Então, se você chegar lá e ver que o líder daquele lugar, ele não está se preocupando em disciplinar, que aqui fala claro, em ensinar e em cobrar, né, dos seus membros que ande de acordo com a palavra de Deus, então não fique ali, né? Se você vai visitar e quer procurar um lugar para congregar. Então, até vi uma frase engraçada e real, que falou assim: não procure uma igreja perto da sua casa, procure uma igreja próximo da Bíblia. Por quê? Porque hoje em dia muitos líderes estão deixando que entre o pecado dentro das igrejas. E o que era pecado naquela época continua sendo pecado, né? Porque Deus não mudou. E o inimigo também não, ele continua tentando as pessoas para pecar. E muitas vezes as pessoas pecam, mas não querem se arrepender e não querem sair ali da igreja, para ele é um lugar social que ele gosta, e ele começa a fazer que nem os nicolaítas, né? Trazer aquilo que é de errado, de ruim, de heresia para dentro da igreja, né? Para dentro do templo, que é onde a igreja se reúne. Então, pessoal, é isso aí. A gente espera que vocês passem para frente esse vídeo e nós vamos daqui a pouco, daqui uma semaninha, nós estaremos de volta para falar da segunda cidade, que é a igreja, da igreja que vai ser a igreja de Esmirna, que era uma cidade que os cristãos eram chamados de a igreja de Esmirna, quer dizer, que era localizada ali. Ok? Fiquem com Deus. Muito obrigado por ter ficado conosco até aqui. Que Deus abençoe a todos.